Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos chegar na Tua casa, nós podemos ter comunhão com os nossos irmãos, podemos ter comunhão contigo, podemos te louvar, podemos te agradecer por tudo que o Senhor tem sido e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E agora, Pai, que nós vamos estar abrindo a Tua palavra, que no nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus possa estar falando aos nossos corações, que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração possam estar abertos para aquilo que o Senhor tem a falar a gente, e que nós possamos praticar aquilo que o Senhor tem a falar a nós nessa manhã. Nós te louvamos e te agradecemos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos falando há alguns sábados sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida. E às vezes nós nem lembramos do Espírito Santo, nós lembramos de Deus, nós lembramos de Jesus, e às vezes o Espírito Santo passa despercebido. Mas nessas últimas vezes temos visto o quanto o Espírito Santo age em nós, e o quanto que nós dependemos do Espírito Santo para que possamos viver uma vida que agrada o nosso Deus. Já falamos também sobre uma parte do fruto do Espírito, que é sobre o amor. Já falamos sobre a alegria, já falamos sobre a paz. E hoje nós vamos então continuar a falar um pouco mais da característica do fruto do Espírito na nossa vida. Os irmãos lembram, nós já estamos decorando já o texto de Gálatas 5, 22 e 23, que diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E nós estamos passando cada um dessas características do fruto do Espírito. Hoje, então, nós vamos estar falando sobre longanimidade. E às vezes a gente pode pensar assim, como que é viver essa longanimidade? O que seria isso? Olha só o que a palavra do Senhor, lá em Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 9, quais são os conselhos que o apóstolo Paulo traz para nós, para que nós possamos viver uma vida diferente. E dentre essa vida diferente tem algumas características, e uma delas é aquela que nós vamos estar estudando hoje. No livro de Colossenses, no capítulo 1, começando a partir do verso 9, diz assim: Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então, olha só, é Deus que faz isso em nós, e Ele quer que venhamos a viver dessa forma, porque quando nós vivemos assim, nós somos fortalecidos no poder de Deus, e dessa forma, nós então vivemos para a glória dEle. E as pessoas olham para nós e vê que nós somos pessoas diferentes, por quê? Porque é a glória do Senhor que é refletida na nossa vida, pela forma como vivemos, pela forma como falamos. E a gente pode pensar assim, mas o que seria então essa longanimidade, né? Bom, para isso, se a gente for olhar e ver o que é longanimidade, nós vamos ver que longanimidade tem a ver com paciência, tem a ver com tolerância, constância e perseverança. E quando a gente pensa em paciência, é uma coisa muito fácil para nós, não é verdade? Paciência, olha só, eu trouxe aqui um dinamite ali, ó, com um pavio, e tem pessoas que têm um pavio longo. Por quê? Porque demora para explodir.
Já tem outros que têm um pavio um pouco mais curto, que explode um pouco mais facilmente. E tem aqueles que nem tem pavio, que já explode direto, não dá nem tempo da pessoa pensar, já está estourando. Então, mas a paciência tem a ver com que a gente seja tardio em ficar irado, em perder a nossa paciência. A tolerância tem a ver com nós entendermos e aceitarmos as diferenças das pessoas. Não são todo mundo que é igual a nós. Tem alguma pessoa que pensa diferente, tem alguma pessoa que age diferente. E o tolerante, ele tem que conseguir entender que nós somos pessoas diferentes, mesmo dentro da igreja. Tem alguns que falam assim, olha, aquele ali é difícil, mas a tolerância precisa estar na nossa vida para que nós possamos viver em harmonia. Se não formos tolerantes, nós não conseguimos suportar nem nós mesmos, não é verdade? Então a tolerância, ela é muito importante. Essa tolerância não tem a ver com ser tolerante ao pecado ou às ações que estão contra a palavra do Senhor, mas tem a ver com opiniões, tem a ver com personalidades que são diferentes uns dos outros. Constância. Constância. Sabe que tem pessoas que hoje está super bem, amanhã está daqui todo para baixo, outro dia está assim, outro... E aí você fala assim, olha, você chega no trabalho e fala, como é que será que vai ser a pessoa hoje, né? Porque cada dia a pessoa, ela não é uma pessoa constante. E você acorda de manhã, você não sabe como é que vai ser o bom dia, e se vai ter um bom dia, ou né, se você vai receber um bom dia de volta, porque é uma pessoa inconstante. Cada hora essa pessoa está diferente, ela não consegue dominar sobre as suas emoções. Mas o longânimo, ele demora para poder alterar as suas emoções. Ele é longânimo nessa parte. E perseverança. O longânimo, ele demora para tentar desistir. Por quê? Porque ele persevera por bastante tempo. E aí eu coloquei uma foto dos bambus, porque os ventos fortes vêm sobre os bambus dão aquela balançada, e aí depois que o vento passa, ele volta para o lugar de novo. E aí vem a chuva de novo e o bambu dá aquela balançada, mas aí depois ele pega e volta de novo. E na nossa vida, nós passamos por muitos ventos. E os ventos vêm de todos os lados, de todas as formas, e normalmente nos momentos que nós não esperamos. E aí, será que nós balançamos, mas depois nós voltamos? Ou será que nós quebramos e não conseguimos voltar de novo? Então, a perseverança é o quão tardio, o quão longânimo nós somos em desistir de alguma dificuldade, de algum desafio que está acontecendo conosco. E a gente pode ver alguns versos na palavra do Senhor. Será que na palavra do Senhor, o que ele fala a respeito disso? Bom, trouxe aqui 2 de Provérbios, que ele vai estar falando, ele compara o longânimo com algumas coisas. O primeiro, ele diz que o longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então ele está dizendo assim, olha, aquele que é muito, vamos fazer, vamos, e responde de qualquer maneira, e age de qualquer maneira, e às vezes ele fala assim, se eu tivesse pensado um pouquinho mais, não teria falado isso. Se eu tivesse pensado um pouquinho mais, não teria feito isso. Precipitou. E essa precipitação normalmente não nos leva a coisas boas e venhamos a nos arrepender depois. Mas o outro texto diz que melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha como é importante sermos longânimos. Ele compara o longânimo com o valente. E o valente naquela época era muito valioso. Por quê? Porque havia guerras o tempo inteiro, havia ameaças o tempo todo, e tinha aqueles que eram medrosos, mas os valentes, eles iam, guerreavam e lutavam, e lutavam pelo seu povo. E ele diz assim, olha, mas o longânimo é melhor do que aquele valente lá, que luta pelo pessoal. Olha como ele compara isso. E o que governa o seu espírito maior do que o que toma uma cidade. E isso é importante, né? Como que nós temos lidado com as nossas emoções? Como que nós expressamos isso? Nós somos tardio em alterar as nossas emoções ou nós estamos alterando as nossas emoções o tempo todo? Como que tem sido isso? E a gente pode pensar assim, será que na Bíblia temos exemplo de pessoas longânimas?
em que a gente pode falar assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a essa pessoa, porque olha só como que essa pessoa se comportou, um personagem da palavra de Deus. Sim, temos sim. Em Números, os irmãos não precisam abrir, mas em Números no capítulo 12, verso 3, diz assim, ora, Moisés era um homem muito longânimo, mais do que qualquer outro que havia na terra. Isso está escrito em Números, capítulo 12, verso 3. Então vamos estudar um pouco sobre a vida de Moisés. E a gente pode pensar assim, será que Moisés sempre foi assim? Olha lá. Moisés teve 2 pedaços da vida dele. Quando ele estava no Egito, ele não tinha um encontro com Deus ainda. E aí, ele pega e vê um egípcio maltratando um hebreu, e nessa hora o pavio dele nem andou, ele já viu aquela situação, ele ficou muito nervoso, ele começou a bater, ele matou. E ele mata, olha só o texto, os queridos, eu só vou ler aqui o texto para os irmãos, que está em Êxodo no capítulo 2, verso 11 e 12, diz assim, certo dia, sendo Moisés já adulto, essa informação é importante, porque você fala assim, ele fez isso quando ele era menino. Não, já adulto, foi a um lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar de um lado para o outro e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Olha só, né? Então ele viu aquela situação, ele já foi lá, matou o rapaz e ainda escondeu e saiu assim, ó. Ninguém viu o que estava acontecendo. E aí você fica pensando, esse era o Moisés. E aí Moisés, ele vê essa situação, ele vê a escravidão do povo dele e ele fala assim, eu não vou ficar aqui, eu vou embora, deixa esse povo aí. Ele desiste daquele povo e ele vai embora. Ele não luta pelo seu... Ele descobre que ele fazia parte do povo, mas ele não luta por esse povo, ele desiste. E ele vai viver a vida dele. E ele não se importa com eles. E ele foge. Só que aí Deus, na sua infinita misericórdia e pelo plano perfeito que Deus tem para com as pessoas, Deus então ele pega e chama Moisés e fala assim, Moisés, eu tenho um plano. E aí ele convida Moisés para participar do plano que é libertar o povo de Israel. E aí quando Moisés tem esse encontro com Deus, a vida de Moisés é mudada. O Espírito do Senhor começa a acompanhar Moisés e Moisés tem o seu caráter mudado. Por quê? Porque aí numa certa situação, em Êxodo no capítulo 32, diz assim, disse o Senhor a Moisés, tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda sobre eles e eu os destrua. Deus está falando com Moisés, porque Deus já está por aqui com o povo de Israel e Deus então quer eliminar o povo de Israel. E aí Moisés diz, Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, clamando, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna que os libertou para matá-lo nos montes e bani-lo da face da terra? Arrepende-te, Senhor, do fogo da tua ira. Tem piedade e não tragas esse mal ao seu povo. Você vê que, a princípio, ele desiste, ele não se importa, mas agora ele se importa com o povo. E agora ele vê e ele intercede ainda por esse povo. Ele poderia... E você acha que para Moisés foi fácil liderar todo aquele povo de Israel? Aquele povo de Israel reclamava o tempo inteiro. Eles queriam voltar. Quando acabava a água, era problema da água. Quando era comida, era comida. Aí vem o maná, chega uma hora que eles já não aguentam mais o maná. E eles ficam o tempo inteiro reclamando. E aí Deus chega e fala para Moisés assim, estou querendo destruir esse povo que eu não aguento mais. Moisés podia falar assim, é verdade, Senhor. Vamos destruir ele, porque eu também não estou aguentando mais esse povo. Moisés podia ter falado isso. Mas o caráter de Moisés foi mudado pelo Senhor. E ele, por ser longânimo, ele fala assim, não, Senhor, vamos tentar mais uma vez. Vamos continuar com esse povo, vamos lá. E você vê aqui, olha como era antes e como foi depois. Ele não desiste da missão e a missão não era fácil. Se nós pensarmos a quantidade, a Bíblia fala quantos homens eram. Se você coloca uma mulher para cada homem
e 2 filhos para cada família, já dá por volta de 2 milhões de pessoas. Praticamente 2 cidades de Campinas, para um homem liderar. Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, e ele liderava 2 milhões de pessoas. Você fica pensando assim, vocês acham que era fácil essa missão? Não era. E além disso, ele ainda estava num deserto, que não tinha nada, não tinha infraestrutura nenhuma para que ele pudesse trabalhar de uma forma, governar de uma forma melhor. Então, olha a situação que ele estava. Mas mesmo assim, ele não desiste da missão que Deus deu para ele. Ele persevera nisso. E ele vai, e ele enfrenta os desafios. E muitos desafios aconteceram. Será que quando ele chega para Faraó e fala assim, deixa meu povo ir, será que foi fácil isso? De chegar e enfrentar o Faraó, que era o governante da maior potência da época. O que o Faraó poderia fazer? O Faraó poderia falar assim, guardas, mate esse homem. Guardas, prendam esse homem, deixa ele a pão e água. Poderia acontecer muitas coisas, mas ele enfrenta. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus estava com ele. Então, haviam desafios e ele era longânimo em não desistir dos desafios que havia na vida dele. Desde a saída do Egito e durante todo o período no deserto, os desafios continuaram. Mas ele foi longânimo em não desistir daquilo que Deus havia prometido para ele. Então nós vemos assim, é o mesmo Moisés, mas 2 características totalmente diferentes. Uma antes dele ter o encontro com Deus e uma outra depois que ele teve o encontro com Deus. E essa longanimidade de Moisés fez com que Moisés fosse quem ele foi, fez o que ele fez e é lembrado até hoje. E está na palavra do Senhor como um exemplo de como que nós podemos ser. E às vezes você pode pensar assim, mas e no Novo Testamento? Será que no Novo Testamento também tem? Tem! Vamos lembrar de Pedro. Pedro, quando Jesus fala assim, uns dizem, quem vocês dizem que eu sou? Uns falam, uns dizem que é Elias, outros dizem que é... Ele fala assim, e vocês? Aí Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala assim, é isso mesmo, foi o Senhor que revelou isso para você. E ele está conversando, de repente ele fala assim, pois é, mas vai vir o tempo em que eu vou ser morto e tudo mais. E Pedro fala assim, você não vai? Eu não vou deixar? E não sei o quê. E aí Jesus fala assim, afasta de mim, Satanás. Olha só que coisa. Ele tinha acabado de ser boca de Deus, agora era boca do diabo. Estava falando ali. Você vê, ele era impulsivo. Ele, às vezes, talvez ele não pensava muito para poder falar ou para poder agir. Porque ele agia na sua impulsividade. Além disso, quando chega as pessoas para poder prender Jesus, ele já passa a mão numa faca e corta a orelha do homem. E Jesus fala assim, rapaz, se eu quisesse, eu chamava uma legião de anjos aqui e matava todo mundo, não é? E Pedro fala assim, então tá. Você vê, olha só, ele era impulsivo, ele às vezes não pensava muito para poder agir. E além disso, ele que falava que estava com Cristo, mas quando está na hora da crucificação, ele nega Jesus 3 vezes. Ele foge de quem ele realmente era. Por quê? Porque ele ainda não tinha entendido isso. Ele nega Jesus 3 vezes. E depois que Jesus morre, ele volta a pescar. Tanto é que Jesus vai lá, né? E fala assim, joga do outro lado. Aí ele entende quem era Jesus. Você fica pensando assim, depois que Jesus morreu, ele falou, eu acho que acabou, né? Vamos voltar a pescar? Vamos. Aí voltaram a pescar de novo. Você fica pensando assim, cadê a perseverança dele nesse sentido? E quantos dias Jesus ficou morto? Ficou 3 dias. Aí você fica pensando assim, e ele desiste muito facilmente. Mas depois, quando Jesus sobe ao céu e o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, queridos, aí o negócio é totalmente diferente. Aí Pedro resiste todas as perseguições que os cristãos tiveram naquela época. Ele vai e ele exorta os novos cristãos em amor e ele persevera na sã doutrina, ele exorta, ele fala como que funciona, ele escreve as cartas dele e a gente vê o caráter dele totalmente mudado. Ele então entendeu quem realmente Deus era para ele. E ele vive uma vida totalmente diferente.
ele enfrenta os desafios, ele persiste sobre os desafios e situações, e ele cumpre a missão que Deus deu para ele. Mas ele não foi longânimo sempre. Ele teve um passado, mas Deus transformou a vida dele, e ele então se torna uma nova pessoa. Isso acontece conosco. Quando nós vimos para Cristo, nós ou temos um pavio curto ou nem temos pavio. E aí, quando nós vemos para Cristo, Deus muda a nossa história, a nossa vida, o nosso caráter, para que nós possamos ser longânimos. Mas você pode pensar assim, mas e como é que isso funciona na nossa vida hoje, não é? Vamos então abrir comigo lá na palavra do Senhor, em Efésios, no capítulo 4, nós vamos estar lendo do 1 ao 6. Em Efésios, no capítulo 4, começando a partir do verso 1, diz assim: Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão e com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Você vê, sem longanimidade não tem corpo. Porque se a gente não conseguir tolerar ou ter essa paciência uns com os outros, a gente não consegue viver junto. Porque cada um vai para um canto. E se cada um for para um canto, cadê o corpo? Se cada um for querer ser cristão sozinho, então cadê o corpo nessa situação? Sem a longanimidade, não tem unidade. Porque a gente, por mais que a gente queira viver junto, a gente não vai conseguir. Porque nós não vamos conseguir suportar uns aos outros. Esse suporte pode ser de dar suporte para que as pessoas possam ser cada vez melhores, mas também é o suporte de nós estarmos juntos e entendermos e tolerarmos as diferenças que nós temos. E sem longanimidade, nós não vamos conseguir cumprir o chamado de Deus para nós. A gente não vai conseguir cumprir nem individualmente e nem no coletivo. Nós não vamos conseguir, porque sem essa longanimidade a gente não vai perseverar e a gente vai acabar desistindo pelas adversidades que a vida vai nos trazer. E a vida vai nos trazer muitas adversidades, e como nós vamos reagir a elas? Nós vamos ser longânimos em desistir, ou nós já vamos desistir de cara e vamos embora seguir a nossa vida? Nós não vamos conseguir suportar e iremos fracassar na missão. E aí você pode pensar assim: tudo bem, mas e como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazer isso na prática? Bom, queridos, em Colossenses, no capítulo 3, verso 17, ele diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação. Você vê que, às vezes a gente não faz, mas a gente fala, não é? Então pode ser uma coisa ou pode ser outra coisa. Façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Sabe, queridos, quando nós entendemos que tudo que nós falamos e tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, nós vamos falar diferente. E eu não estou falando de falar do Evangelho, eu estou falando do falar o dia todo. É no telefone, é com a família, é no trabalho, é na escola, é com os vizinhos, é com amigo. Tudo que você for falar, você está falando para a glória de Deus. Você está falando por meio do Senhor Jesus. E dando graças a Deus pelo que você está falando. E aí você fica pensando assim: nossa, mas eu tenho falado cada coisa. Pois é, ainda há esperança de nós mudarmos a forma como nós falamos. E tudo aquilo que nós fazemos, e o fazer não é fazer apenas para Deus na igreja, não é fazer exercendo os seus dons que Deus chamou você, mas é fazer todas as coisas. É lavar uma louça, é varrer uma casa, é administrar uma empresa, é conceder um processo judicial, é fazer o que você faz no seu dia a dia, é você no lazer, é se você se divertir também. Tudo que você faz
para a glória de Deus. E se você entender que tudo que você faz e tudo que você fala tem que fazer em nome do Senhor Jesus, dando graça por meio dele, dando por meio dele graças ao Deus Pai, queridos, nós vamos falar diferente. Nós vamos agir diferente. E aí, quando nós fazemos isso, nós seremos longânimos, porque nós teremos paciência uns com os outros, nós seremos tolerantes uns com os outros, e nós não vamos desistir facilmente dos problemas e adversidades que a vida pode nos trazer. Mas, além disso, o verso Tiago, capítulo 1, 19 e 20, diz assim: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Eu me lembro que uma vez eu estava num curso, e aí eu gosto muito desse versículo, né? Eu estava num curso e aí a gente tinha que falar assim, eles estavam falando assim, gente, quais que vocês acham que devem ser as qualidades de um líder, né? E aí foi falando eu falei assim, olha, qualidade de um líder é que você tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aí o rapaz olhou e falou assim, rapaz, mas isso está me soando alguma coisa. Eu falei, é o texto da Bíblia aí, rapaz, é o texto. Então, por quê? Porque se nós formos prontos para ouvir e a gente for tardio para falar, nós vamos pensar antes de falar. E o pensar antes de falar, a gente vai pensar assim, isso que eu estou querendo falar, isso daqui vai ser importante? Vai ser edificante aquilo que vai ser falado? Então eu vou falar. Não, isso daqui vai destruir, isso aqui vai matar, isso aqui vai humilhar, isso daqui vai arruinar essa situação. Então não vou falar. Mas se nós não formos tardios em falar, a gente vai se arrepender muito das coisas que nós falamos. Nós podemos pedir perdão depois? Podemos, mas você sabe que você podia não ter falado, né? E tardio para ficar irado. A gente vai ficar irado, nós vamos ficar irados, né, queridos? Mas o problema é o que você faz quando você está irado. Jesus irou também, vocês sabem disso. Mas o que Jesus fez quando ele ficou irado? E nós, quando nós ficamos irados, o que nós fazemos? Nós precisamos ser longânimos. Nosso pavio tem que ser bem longo. Para quê? Para que na hora que começa a pegar o fogo aqui, no meio do caminho, apaga o fogo para não chegar no dinamite, bum, e explodir tudo. A gente vai lá e apaga antes essa situação. Quando nós entendemos que nós precisamos ouvir mais e falar menos, e controlar melhor a nossa raiva, com certeza, nós vamos demonstrar o fruto do Espírito nas nossas vidas. As pessoas vão olhar para a gente e elas vão falar assim, o que você tem que eu não tenho? E a gente vai falar assim, então, eu tenho um Deus que mudou a minha vida. Eu não sou assim desde sempre. Eu era bem diferente. Mas olha só, agora eu vivo assim porque Deus mudou a minha história. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu não sei evangelizar, eu não sei todos os versículos aqui para poder falar sobre o plano de salvação, eu não sei o grego e o hebraico para poder puxar na fonte a raiz da palavra e tal. Mas, queridos, se você contar aquilo que você era e o que Jesus fez na sua vida, as pessoas vão falar assim, nossa, mas eu também sou igual você era. Você fala, pois é, e você pode ser diferente. Olha só, mas para que isso aconteça, você precisa ser diferente. Porque se você não for diferente, você vai contar o quê? Não é? Então, olha só, depois de tudo que nós vemos, nós continuamos entendendo que é impossível nós vivermos desse jeito, sem Deus. Mas quando o Espírito Santo vem habitar na nossa vida, nós precisamos deixar Ele agir na nossa vida assim. O Espírito Santo não chega chutando e falando assim, agora quem manda sou eu nesse negócio aqui e você tem que fazer assim, assim, assim. Mas nós temos que deixar Ele agir na nossa vida da forma como Ele deseja. Nós dependemos do Espírito Santo para nós sermos longânimos. Nós nunca vamos conseguir longânimos por nós mesmos. E essa dependência do Espírito Santo é total.
É o tempo todo, porque é o tempo todo que nós estamos passando por alguma situação. É o tempo todo em que vem alguma situação para nós e como é que nós vamos reagir a essa situação que está chegando. A forma como nós vamos reagir vai mostrar se nós somos longânimos ou não. Vai mostrar se nós pensamos antes de agir ou de falar ou não. Se vamos nos arrepender depois daquilo que aconteceu. Se nós vamos desistir facilmente das adversidades ou desafios ou não. Nós precisamos do Senhor para isso. E o desafio dessa manhã é para que a gente seja mais paciente. E essa paciência tem que vir do Senhor. Né? Essa paciência não vem de nós, queridos. Você sabe que lá no trabalho, às vezes, a Deise estava falando que o trabalho dela no governo demora as coisas para acontecer, o meu também é. E então no trabalho, às vezes eu falo assim, paciência é uma virtude e eu tenho. E aí as pessoas falam assim, mas você tem mesmo? Eu falo assim, não, eu estou falando para mim mesmo que eu preciso ter essa paciência, porque isso é virtude. A gente tem que falar isso para nós mesmos. Então às vezes eu falo assim, não, paciência é uma virtude e eu tenho. Por quê? Porque eu preciso lembrar, falar, Senhor, me ajuda a ter essa paciência nessa situação que eu estou passando agora. E isso nós precisamos lembrar e pedir para o Senhor o tempo todo para que Ele possa estar agindo na nossa vida assim. Nós precisamos ser mais tolerantes, queridos. E essa tolerância, nesse mundo que nós vivemos, em que as pessoas acham que todos estão certos e que todos precisam ser satisfeitos das suas próprias vontades, o nível de tolerância das pessoas está muito baixo. Porque qualquer coisa que você faz, o outro já acha que é uma intolerância, já vai lá e processa, e aquela coisa toda, você fala assim, calma. Então nós estamos vivendo num mundo em que a tolerância é zero. Não existe limite superior e limite inferior. Está junto ali, não tem oscilação ali no meio. E você fica pensando assim. E às vezes nós engatamos nisso e acabamos vivendo dessa forma também. Mas nós precisamos... Você vê, quando Jesus lidava com os discípulos, alguns discípulos falavam assim, um falava para o outro assim, não, porque eu acho que eu é que sou maior dos discípulos, e eu acho que eu vou ficar do lado direito do Senhor lá no céu. O outro falou, lógico que não, eu é que vou ficar do lado direito do Senhor lá no céu. E eles começavam assim, e aí Jesus olhava para aquela situação assim, né? Você vê que Jesus não chegou passando um chicote neles porque eles queriam ficar do lado direito. Não, ele foi lá, mostrou, falou, aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Olha só o nível de tolerância que Jesus teve com seus próprios discípulos. Na multidão, a multidão vem até Jesus, Jesus multiplica o pão, e aí eles falam assim, que bacana, esse aqui multiplica o pão, a gente não precisa trabalhar mais. Jesus fala assim, então, mas agora vocês precisam voltar. Olha só, Jesus ele tinha uma certa tolerância com as pessoas. Para alguns a tolerância era diferente, porque com os fariseus o negócio era diferente, mas os fariseus tinham um conhecimento da Bíblia muito diferente. Então Jesus sabia lidar com cada uma das pessoas. E essa sabedoria nós precisamos pedir para Deus para saber como e o quanto nós precisamos ser tolerantes na nossa vida o tempo todo. E nós precisamos ser mais constantes, queridos, nas nossas emoções. Nós não podemos ser pessoas em montanha-russa, que uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, uma hora está de um jeito. Nós não podemos, nós precisamos ser mais constantes. E só o Espírito Santo para nos ajudar a nós mantermos e controlarmos as nossas emoções, nossas ansiedades do dia a dia, é só Ele que consegue nos ajudar dessa forma. E nós precisamos ser mais persistentes, queridos, nos nossos desafios. Nós precisamos ser tardios em desistir, tardios em querer deixar para lá. Nós falamos hoje pela manhã sobre essa questão da perseverança. Nós realmente precisamos disso em nós. E é só o Espírito Santo que nos ajuda para que isso possa acontecer. E quando nós vivermos assim, com certeza, vamos estar mostrando o fruto do Espírito na nossa vida. E mais pessoas vão poder conhecer a Deus através das nossas ações e através daquilo que falarmos no nosso dia a dia. Amém, queridos? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, por o Senhor deixar a Tua palavra escrita a nós, dizendo como que nós podemos viver da forma que agrada o Teu coração, como podemos viver de uma forma em que possamos mostrar quem o Senhor é nas nossas vidas e o que o Senhor fez nas nossas vidas. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós não somos pacientes. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que nós somos intolerantes.
Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que oscilamos e não conseguimos controlar nossas emoções e quando nós desistimos facilmente das coisas e dos desafios e problemas que venham acontecer na nossa vida, mas que no nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, que possamos deixar cada vez mais o Espírito Santo atuar na nossa vida, para que possamos mostrar essa longanimidade do Espírito Santo nas nossas ações e em tudo aquilo que nós falarmos, para que o nome do Senhor seja glorificado e reconhecido em todos os lugares que formos e com todas as pessoas que falarmos. Ajuda-nos, Senhor Deus, assim, para que nós possamos mostrar quem o Senhor é em nós. Nós te louvamos e te agradecemos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém.